Rede Imaculada, 10 horas, hora de Brasília. Você está sintonizado em CYL 401, Rede Imaculada, 94.5 FM, Brasília, Distrito Federal, semeando a paz pelas ondas do rádio. A Rede Imaculada em cadeia com emissoras associadas e Web Rádio passa a apresentar o programa Pátria Amada, na produção do Breno. Bom dia, amados irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um programa Pátria Amada, que a gente sempre costuma aqui refletir as nossas temáticas acerca daquilo que é o entendimento da doutrina da Igreja Católica, sobre o que o comportamento e aquilo que é a política do país, né? Iniciamos sempre o nosso programa consagrando este programa ao coração da bem-aventurada sempre Virgem Maria, a ela que sempre deve ser dedicados, né, pela tradição da Igreja, sempre foi dedicado à tradição da Igreja, o sábado sempre dedicado à bem-aventurada sempre Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor Deus do Rei do céu e da terra, dirige, santifica, conduz e governa neste dia nossos corações e nossos corpos, nossos sentimentos, palavras e ações, a fim de que, submissos à tua lei e agindo conforme teus preceitos, mereçamos por teu auxílio ser salvos e livres nesta vida e na eternidade. Ó Salvador do mundo, que vives e reinas pelos séculos dos séculos. Amém. Nós vos rogamos, Senhor, que prepareis as nossas ações com as vossas inspirações e as acompanheis com a vossa ajuda, a fim de que todos os nossos trabalhos e orações em vós comecem sempre convosco, acabem por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Senhora minha, ó minha Mãe, eu me ofereço toda a vós e, em prova de minha devoção para convosco, consagro-vos neste dia meus olhos, meus ouvidos, minha boca, meu coração e inteiramente todo o meu ser. E como assim sou vós, sou a boa e incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa de propriedade vossa. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, governe, me ilumine sempre. Amém. Oração de São Tomás de Aquino para antes dos estudos. Criador inefável, vós que sois a fonte verdadeira da luz e da ciência, derramai sobre as trevas da minha inteligência um raio de vossa claridade. Dai-me inteligência para compreender, memória para reter, facilidade para aprender, sutileza para interpretar e graça abundante para falar. Ó meu Deus, semeai em mim a semente da vossa bondade, fazei-me pobre sem ser miserável, humilde sem fingimento, alegre sem superficialidade, sincero sem hipocrisia, que faça o bem sem presunção, que corrija o próximo sem arrogância, que admita sua correção sem soberba, que minha palavra e minha vida sejam coerentes. Concedei-me verdade das verdades
inteligência para conhecer-vos, diligência para vos procurar, sabedoria para vos encontrar, uma boa conduta para vos agradar, confiança para esperar em vós, constância para fazer a vossa vontade. Orientai, meu Deus, a minha vida e concedei-me saber o que me pedis. Ajudai-me a realizá-lo para o meu próprio bem e de todos os meus irmãos. Amém. Tudo bem, meus irmãos? A gente dando continuidade, então, aos estudos que a gente tem feito acerca da política, nós estamos aqui refletindo um pouquinho acerca daquilo que foram os escritos do padre Júlio Menvielli. O padre Júlio Menvielli foi um padre que nasceu em Buenos Aires, ele é argentino. Ele escreveu, então, alguns livros, né? E esses livros, um deles é A Concepção Católica da Política. Neste livro, A Concepção Católica da Política, ele aborda aquilo, e você percebe justamente a natureza e a educação que o padre Júlio Menvielli teve. Ele aborda aquilo que é o pensamento de São Tomás de Aquino e de outros estudiosos acerca daquilo que é a orientação de temáticas políticas, como o que é a natureza da política, que é a abordagem do primeiro capítulo, e a natureza da política, conclui o padre Júlio Menvielli, é uma natureza de aspecto moral. A soberania, né, a soberania, e ele aborda agora neste segundo capítulo, que é o capítulo na qual nós estamos nos debruçando. Ele abre o capítulo falando sobre a soberania, falando que o Estado, né, ao regular o homem e a sua vida social, deve levar em consideração, né, a elevação, aliás, isso aqui está em permeio em todo o livro, deve levar sempre em consideração que o fim último do homem é a sua elevação ao sobrenatural, e dessa forma não deve o Estado ordenar nada em contrário que prejudique esta elevação do homem ao sobrenatural, mas tão somente deve regulamentar aquilo que propicie e facilite, seja propício, digamos assim, facilite e disponha, né, a busca e o alcance da ordem natural, disponha na ordem natural aquilo que vai então propiciar o alcance dessa sobre-elevação. Ele fala aqui então, minha rinite, não é Covid, graças a Deus. Ele fala então um pouquinho aqui sobre aquilo que é essa ordem natural, né, o de regnum, citando São Tomás de Aquino, quando ele fala de regnum. Ele fala então aquilo que é a busca pela soberania. Quando ele cita São Tomás de Aquino, ele fala assim, de regnum: se é sobrenatural ao homem que vive em sociedade com os outros, é necessário que de alguém reja a multidão. Porque existindo muitos homens, cada um buscando aquilo que lhe convém, a multidão se dissolveria. E se não houvesse quem cuidasse do bem da multidão, do mesmo modo se dissolveria o corpo do homem ou de qualquer animal, se não existisse em seu corpo uma força de direção que atendesse ao bem comum de todos os seus membros. Ou seja, São Tomás de Aquino, ele falando sobre o de regnum, falando no de regnum, aliás, e citando inclusive Salomão, em Provérbios, que diz: onde não há um governador, o povo se dissipa. Mostra justamente aquilo que é a necessidade de o povo ter aquilo que é uma cabeça regente, ou seja, você tem que ter um princípio regente, um soberano, um monarca. E este soberano, né, se você pegar aquilo que é o escrito de São Tomás de Aquino, inclusive depois aqui na sequência, né, coisa que nós já inclusive mencionamos, aliás, vou direto e depois eu volto neste aspecto. São Tomás de Aquino vai dizer, ele não aborda aquilo que é a soberania. Então, o conceito de soberania não está presente nem na obra de Aristóteles, nem na obra de São Tomás de Aquino, e isso, inclusive, é uma dos apontamentos que os teóricos do Estado, né, da teoria geral do Estado, apontam na sequência. Mas o que o padre Júlio Menvielli, ele destaca como sendo, então, aquilo que é o conceito de soberania antes de abordar essa problemática.
Para o padre Júlio Menviello, a soberania nada mais, nada menos do que aquilo que hoje nós conhecemos na concepção política, nos conceitos da política, como a livre, o poder que cada nação tem de se gerir, de se administrar, de se coordenar, de se legislar, né? Então, cada um dos estados, né, cada um dos países, né, não vou dizer aqui estado para não confundir com os nossos estados, mas cada um dos países, cada uma das nações tem o seu poder, então, de autorregulamentação, de autodeterminação dos povos, né? Isso é um dos princípios, inclusive, que se tem diante daquilo que é o direito internacional, né? As nações têm o seu poder de autodeterminação e que não devem ser interferidos. Por isso, inclusive, que se tem grandes questionamentos quando se tem ações de guerras em outros países para sanar problemas que são de fato locais. Muitas e muitas vezes nós levantamos problemáticas como, por exemplo, em tal país, assim, 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 assado, existem leis que são contrários e a gente olha e fala assim, essa lei é uma lei cruel, né, que manda matar determinadas pessoas, manda, por exemplo, cortar mão de bandido. Talvez você aí na sua casa possa até achar que isso fosse uma solução, ou mesmo leis que mandam apedrejar mulheres por caso de adultério, né? Então você percebe leis que inclusive proíbem mulheres de dirigir, né? Eu não sei quanto que está avançado hoje em dia, leis que proíbem mulheres de estudar, né? Teve um caso de uma menina há algum tempo atrás, inclusive, se eu não estiver enganado, ela é de uma região do Paquistão, né? Que ela foi sequestrada, teve um sequestro de várias meninas, né? E eu acho que o resultado de uma delas é que ela levou um tiro na cabeça e sobreviveu, né? E, enfim, não sei quais são as sequelas que teve, mas depois ele virou caso de ONU, politizaram a menina, etc., na luta pelos direitos humanos. E quando se fala dos direitos humanos, está se falando justamente, inclusive, disso, né? A mulher, ela não pode ser proibida de estudar, de ter o alcance de sua dignidade, simplesmente pelo fato de ser mulher. E aí nós que estamos aqui passamos a olhar isso e a pensar, poxa, então a gente tem que mudar isso. Sim, nós temos que mudar isso, mas ao mesmo tempo nós temos que olhar e pensar da seguinte forma: a partir do momento que nós rompemos com este princípio, que é o princípio da autodeterminação dos povos, e nos consideramos regentes do mundo, digamos assim, portadores de uma verdade absoluta, e vamos lá interferir nestes estados segundo aquilo que são os nossos princípios e os nossos valores, nós estamos dando a estes outros estados o poder de fazer o mesmo. É aí, inclusive, que você pode até dizer, Breno, mas e esse, inclusive, é dos aspectos, né, que deve ser criticado quando aquilo quando se lê a obra do padre Júlio Menvielli, porque ele não olha este outro aspecto, né, de que nós estamos imersos em uma sociedade e que esta sociedade não necessariamente é uniformemente cristã. E quando você olha a visão do padre Júlio Menvielli, ele aborda o livro dele como se a sociedade fosse majoritariamente cristã. Vai chegar em determinados pontos onde ele de fato vai dizer assim: não se pode delegar ao povo a total, né, naquilo que se chama de democracia, a total liberdade de escolha sobre todas as coisas. Porque o povo não pode escolher, por exemplo, e ele está certo. Porque, por exemplo, e se determinado povo, né, se um povo, né, se as pessoas decidem formar consenso e formam consenso acerca de leis que são cruéis e desumanas, etc, etc. É nesse ponto que ele está colocando. Assim como também aí ele pega um aspecto religioso do discurso e fala assim, então o povo também vai decidir sobre a sacralidade e a autenticidade daquilo que é a Igreja Católica, dos sacramentos, por exemplo. Então, só que quando ele aborda isso, ele não está abordando aqui, ele está abordando isso em aspecto daquilo que é o direito, e não em termos daquilo que é o aspecto
da espiritualidade, porque na espiritualidade não é o povo, né, por democracia, por voto, que vai decidir se Deus é Deus, se o sacramento vale, se o sacramento não vale. Não é assim que as coisas funcionam. Mas, quando você olha, né, este ponto, então, daquilo que é a soberania, e você olha este ponto de que os povos têm a sua autodeterminação, é um pouco temerário que a gente decida dizer que determinado povo tem que sofrer, então, uma intervenção e nós vamos lá e, por meio da força, obrigamos aquele determinado povo a seguir determinados valores e alterarem as suas legislações. Porque, como eu falei, a partir do momento que você autoriza que um outro estado, que um país, uma terceira nação, entre dentro daquela nação e faça essas alterações, você também está permitindo que ela faça isso com você, com o nosso estado, com a nossa nação. Então, por isso que dentro do direito internacional existe este princípio que nem sempre ele é respeitado, e não é que ele não é respeitado. É preciso deixar claro que existe uma discrepância, e essa discrepância ela é natural e ela não é abissal, mas existe uma discrepância, um distanciamento entre aquilo que são a regência, né, do desejado, do ideal, em estado daquilo que é a política, daquilo que é a boa convivência. Assim como, por exemplo, a sociedade, ela traça as leis para que exista a boa convivência, como a gente já comentou aqui várias e várias vezes, uma boa convivência entre os seus membros. Nós começamos a ter, então, a partir ali de 1700, né, 1600, 1700, quando se formaram e se consolidaram, então, os estados modernos, nós começamos, então, a surgir esse probleminha, que era o probleminha da soberania, que basicamente buscou, inclusive, estabelecer princípios para se minimizar as guerras. Você pode ver, inclusive, quando você estuda história, a quantidade de guerras que aconteceram justamente durante este período. Guerras, inclusive, que se misturavam, guerras que eram guerras de natureza civil e no meio tinha um caráter até religioso. Essas guerras, elas foram fundamentais, né? Elas serviram, e quando eu falo fundamentais eu não estou dizendo que são num aspecto positivo, mas necessárias, porque não se tinha outra maneira na qual isso ia se discutir, porque as fronteiras desses países, né, em geral, foram delimitadas por meio da força. Né? Os países se formaram por meio da guerra. E dessa forma, então, para se minimizar as guerras e termos, então, uma convivência pacífica, se criou, né, foi se convencionando, foram se criando, digamos assim, convenções entre estes reinos. E as convenções que foram sendo feitas entre estes reinos deu, então, origem a uma coisinha que é o direito internacional e ao princípio internacional. E isso não é uma coisa que vem quando você fala de princípios internacionais, não é uma coisa tão recente, porque até mesmo nos reinos mais antigos, se a gente pegar na antiguidade, você já tem ali a figura do emissário, né? A figura do emissário é aquele indivíduo que representa aquele rei ou a figura superior daquele reino, digamos assim, porque nem todos naquele momento o imperador, né, daquela nação, e que dialogava com os outros reinos que estavam ali. O negócio é que nem que esses reinos não tem bem uma fronteira bonitinha, né? Se você pegar, por exemplo, quando você pega, eu acho interessante que você pega os mapas antigos, tem lá, né, o Império Romano dominava tudo isso. Mas aquilo ali não era uma fronteira bonitinha e delimitada, onde você chegava ali e estava ali a fronteira do Império Romano com o Império Persa, com o Império, com a Mesopotâmia, com os bárbaros ao norte, né, com os hunos. Não existia essa delimitação bonitinha. Existiam as cidades, e essas cidades, elas eram então, né, essas aldeias, elas eram então dominadas por esses determinados imperadores. Né? O exército desses imperadores estavam ocupando
essas determinadas cidades e não somente ocupavam as cidades, como também garantiam ali um certo ordenamento daquela civilização, daquela aldeia, que depois podia ser tomado por outro imperador por meio da força. Então você percebe a seguinte coisa, que as regras de boa convivência, não somente entre as pessoas, como também entre as nações, vieram para substituir aquilo que foi a disputa pela força. Ao invés de a gente ficar se matando, vamos criar regras de boas convivências para que a gente possa, então, estabelecer aqui a sobrevivência dos nossos povos, ao invés de nós ficarmos nos degladiando e nos destruindo. Isso quer dizer que estas regras de boa convivência, elas sempre serão respeitadas? Não. Porque, antes de tudo e sobretudo, a política é um local de disputa do poder. E quando você fala que a política é um local, um espaço para a disputa do poder, você não estava ali buscando a racionalidade. E quando eu falo de racionalidade, eu estou falando que os discursos aristotélicos, a lógica, a filosofia, a política não é o campo da filosofia. A política não é o campo onde se dá a disputa filosófica e intelectual, digamos assim, a busca pela verdade. A política é a busca de um objetivo que é o alcance do poder. E quando eu estou falando de poder, é poder tanto em aspecto substantivo, ou seja, o substantivo poder, como também um aspecto do verbo, porque uma coisa não se sustenta sem a outra. Uma pessoa, quando você fala, aquela pessoa, ela é poderosa. Ela é poderosa por quê? Porque ela pode fazer um monte de coisa. Porque ela pode pedir uma coisa, ela pode mandar construir uma ponte, a ponte vai ser construída, ela pode. Então, toda vez que a gente se refere a alguém que tem poder, ela tem poder porque ela pode fazer algumas coisas, ela pode ordenar, ela pode fazer alguma coisa. O presidente da República é uma pessoa que ocupa o poder executivo. Por que é o poder executivo? Porque o poder executivo tem uma série de poderes que estão lá descritas na nossa Constituição e em todo o arcabouço jurídico do nosso país. Os deputados e os senadores ocupam aquilo que é o poder legislativo, que, em suma, deveria ser muito mais o poder de controle do que um poder de fato de escrita, né? De escrita de leis. Porque quanto mais leis você cria, mais você vai arrochando e estrangulando a sociedade. E não foi para isso que a sociedade se constitui em termos de sociedade política. Ela se constitui em termos de sociedade política justamente para manter ali um nível mínimo de convivência com regras mínimas, ao invés de regras máximas, né? Para que ela possa, então, se manter harmônica em um conjunto coeso. Muito bem. Então, por que é o poder legislativo? Porque eles podem escrever as leis. O poder judiciário. Por que é o poder judiciário? Porque aqueles homens e aquelas mulheres que ocupam o poder judiciário, né, que são os juízes, eles têm o poder e eles podem, né, julgar as pessoas. Então, poder e poder, tanto substantivo quanto verbo, eles se transubstanciam, digamos assim, na mesma coisa, pertencem à mesma substância. Então, quando eu falo que a política é a disputa pelo poder, né, é óbvio que o poder legislativo, quando você de fato analisa, ele tem muito mais coisas ali. Um deputado federal não tem apenas o poder de interferir e votar uma legislação, ele tem poder para muitas outras coisas. Tem poder para investigar, tem poder para mandar a verba para sua base, tem poder para nomear pessoas, tem poder para fazer com que determinadas obras aconteçam. Ele também tem uma série de poderes, assim, de micropoderes executivos, né? Na medida em que ele participa do poder executivo. Muito bem. Então, não tentemos, nunca tente, nunca, jamais tente entender a política por meio de argumentos lógicos, por meio daquilo que é a busca da lógica, porque ali não é o local da discussão lógica argumentativa. É o local onde se dá a disputa pelo poder, dos meios e dos fins. Eles precisam alcançar determinadas coisas. O objetivo é este. E não necessariamente diante daquilo que todo mundo fala assim, então os fins justificam os meios. Sim, os fins justificam os meios, mas não necessariamente diante daquilo que é a lógica maquiavelística, de Niccolo Maquiavel, porque
isso aí tem uma série de ponderações a serem feitas. Porque, primeiro, o político, inclusive, quando você observa aquilo que é a narrativa, e quando você observa, digamos assim, um político se posicionando, ele primeiro determina aquilo que o conjunto se quer. O político quer, eu preciso obter este resultado político, este ganho político. Eu preciso conseguir uma obra, eu preciso conseguir aprovar esse projeto de lei. E depois, então, se cria a narrativa. Depois, então, se justifica como é que aquilo vai ser feito, por que aquilo vai ser feito, né? E que não necessariamente precisa de lógica. Posso, inclusive, pegar para vocês a questão que, inclusive, está muito em pauta e que vai ser discutida, vai ter uma manifestação amanhã, em que eu não vou dizer se existe certo ou errado, eu vou simplesmente explicar aquilo que é a questão que está sendo discutida, que é a questão do voto impresso, por exemplo. Né? O voto impresso, o voto auditável, e tem toda uma série de meandros, esse tipo de coisa. Existe uma boa parte da parcela que é a favor disso. Eu, particularmente, não sou contra, mas eu sou contra qualquer tipo de tentativa de transformar aquilo que é a eleição ou a disputa eleitoral, colocar ela como se fosse completamente discutível, completamente enganosa e fraudulenta, né? Por quê? Por que eu sou contra isso? Porque as eleições, a eleição, ela é o cerne do processo democrático e do poder. É dali que é dali que é emanada as pessoas que irão assumir os cargos para gerir a nação. A partir do momento que você descredibiliza 100% totalmente o processo eleitoral, como é então que você vai administrar o país quando todo mundo achar que essas pessoas não são mais eleitas como deveriam ser eleitas? A gente cria um problema. Então, né, quando você olha para os políticos, eles estão lá decidindo se vão fazer ou se não vão fazer o voto impresso, eu sempre falo assim, olha, isso não é uma discussão que vai ser realizada por meio do povo. Breno, mas como assim? Porque todo poder emana do povo. Sim, todo poder emana do povo. Só que o povo só exerce este poder por meio dos poderes constituídos, conforme reza a Carta Constitucional. E e continua, né, todo poder emana do povo que o exerce por meio de seus representantes e diretamente nos termos desta Constituição. Muito bem. Nos termos dessa Constituição, diz que o povo pode exercer o seu poder, né, tanto nas manifestações, de forma de manifestar as suas questões, como também ele pode exercer o poder dele em outras situações, como, por exemplo, a criação de projetos de lei de iniciativa popular. Além das outras situações, prioritariamente o povo vai exercer o seu poder por intermédio de seus representantes. E quando você olha, então, o extrato da sociedade, eu sempre procuro tentar responder a seguinte pergunta. Por mais que seja polêmica essa questão que eu estou trazendo aqui, eu estou tentando colocar os pés aqui naquilo que é o fundamento da realidade para que vocês entendam que eu não estou aqui mostrando um lado, mas sim como a coisa funciona. Quando você olha, por exemplo, se você está no âmbito dessa discussão, busque os deputados que são contra, né, que não querem, neste momento, colocar o voto impresso. Pegue lá os deputados, sem matizes ideológicas. Pegue esses deputados e verifique, tá, desses deputados aqui que são contra o voto impresso, quantos eleitores destes deputados estarão na rua amanhã? Você vai fazer essa pergunta. E imaginar. Você não precisa ir lá fazer isso estatisticamente, não. Assim, imagine. Pegue 2, 3 aí, deputados que hoje são contra o voto impresso. Quando você verifica as pessoas que irão à rua amanhã, essas pessoas geralmente são as mesmas pessoas que elegeram os deputados, né, e correspondem exatamente ao percentual de pessoas que votaram nos deputados que hoje são a favor do voto impresso. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que todo mundo fala assim, o político tem medo do povo na rua. Isso é uma das mentiras maiores que foi contada. Quem falou foi o Ulisses Guimarães, se não estiver enganado. E não é que seja mentira, né? Ele usou de uma metáfora, mas eu posso, de uma metáfora, de um paralelo, digamos assim, de uma metonímia. Esse é o termo exato.
onde ele diz a seguinte coisa: o político tem medo do povo na rua, mas é político, e aí eu complemento, corrijo e ajusto a frase dele. O político tem medo dos seus eleitores na rua. E os políticos, em geral, exceto quando se trata de presidente da República, governador, que são os cargos que a gente chama de cargos da majoritária, né? Na eleição majoritária. Eleição majoritária é aquelas que elegem senadores, presidentes e governadores e prefeitos, né? Que é uma disputa majoritariamente, digamos assim, uma disputa, mas não vou explicar isso aqui agora, depois eu posso explicar. Eles sabem, né, os políticos aos cargos proporcionais, ou seja, o deputado, vereador e os deputados estaduais. Eles sabem quem os elegeu. Breno, como assim? Você está querendo dizer então que a urna é fraudada e eles vão lá e sabem o nome? Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que eles sabem onde estão os votos deles. Por quê? Porque eles sabem quem são as pessoas que eles foram lá, que eles conversaram. Olha, eu já conversei com essa associação aqui, esse pessoal dessa associação está fechado comigo. Ele tem certeza que todo mundo daquela associação vai votar nele? Não, ele não tem. Mas pelo tipo de relacionamento que ele tem com os membros daquela associação, ele pode dizer, olha, eu acho que boa parte dessa associação aqui vota em mim. Essa associação, aquele bairro na qual eu consegui destinar uma emenda parlamentar e foi implementado lá uma pavimentação. Então, aquele bairro lá já tem um conhecimento, já pode ser aproximadamente tantos votos para mim. E geralmente esse cálculo ele é feito 3 vezes mais, tá bom? Um político ele sempre procura alcançar, atingir, impactar é a palavra adequada. Um político sempre procura impactar 3 vezes mais o número de votos mínimos que ele precisa ter para conquistar uma cadeira. Porque aí sim ele pode dizer, não, eu estou eleito. Quem trabalha com eleição sabe disso. Então, quando você olha as pessoas os deputados que hoje são contra o voto impresso, eles estão olhando para a sua base eleitoral, para essa rede de influências que ele tem, está falando assim, essas pessoas que votaram em mim não estão nem aí para isso. Isso não influi nem contribui na vida deles. Porque eu sei quais são as demandas reais que essas pessoas têm e que eu estou, inclusive, atendendo. Então, elas não irão deixar de votar em mim se eu votar contra o voto impresso. Ao contrário, quando você olha as pessoas os deputados que são a favor do voto impresso, quando estes deputados olham para a sua base, é a sua base que está na rua. Essa base que vai estar na rua amanhã pressionando os deputados, elas estão pressionando quem, afinal de contas? Porque eles não constituem base eleitoral destes parlamentares que são contra o voto impresso. Se eles não constituem base eleitoral dos parlamentares que são contra o voto impresso, então eles de fato não estão exercendo pressão sobre o Congresso Nacional. Eles estão demonstrando que parte da sociedade, e o pior, os políticos sabem disso. Então, quando você olha toda essa conjuntura, que você começa a analisar como que as coisas funcionam. Aí, então, né, voltando a entender daquilo que é o poder, né, esse é o poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário. E aí a gente volta para atrelar aquilo que a gente começou falando aqui, que é, de fato, a soberania. Porque a soberania partiu daquilo que é o princípio do indivíduo que tem o poder. Ou seja, quando você olha a discussão da soberania, você percebe justamente que a visão que São Tomás de Aquino tinha, a visão que todos aqueles que precederam ele, até o momento, inclusive, que o Papa Leão XIII, por exemplo, não se tinha ali instituições como as assembleias. Né? Depois que foram se constituídos, por exemplo, o conselho de nobres, esse tipo de coisa, né? Não vou dizer que o negócio da Cavaleiros da Távola Redonda, que isso aí é coisa da Inglaterra, e aí você já está falando, inclusive, de uma lenda que é a lenda do Rei Arthur. Mas, por exemplo, você teve na França a Assembleia dos Nobres. Dentro da Assembleia você tinha o rei, o monarca, né, que tinha o poder de convocar a Assembleia. Essa Assembleia ela era constituída dos burgueses, do clero e da nobreza, né, dos nobres ali. Então você tinha essas 3 classes ali dentro da Assembleia
Mas esta assembleia ela não estava acima do poder do rei. Por que eu estou falando isso? Porque a soberania é o poder de autodeterminação dos povos que não necessariamente se configura em um monarca. Este monarca pode ser, por exemplo, uma assembleia, pode ser um órgão, uma instituição. E isso não está dentro, digamos assim, dos scripts que foram analisados pelo padre Júlio Mainvielle. Inclusive, o padre Júlio Mainvielle olha isso com total ponderação, né? Temerariamente, digamos assim, quando ele coloca justamente assim, de que forma? Muito embora, em outros aspectos do próprio livro do padre Júlio Mainvielle, ele vai colocar justamente como o povo sendo aqueles que vão formar acordos tácitos e aprovar essa legislação. Ele descredibiliza, por ora, aquilo que é a doutrina de Rousseau, do contrato social, porque Rousseau tinha o fundamento da doutrina de Rousseau é um fundamento ateu. E, por outro lado, ele basicamente reescreve a doutrina de Rousseau com outras palavras, né? Não falando, colocando justamente que... porque a grande preocupação do padre Júlio Mainvielle é sempre lembrar a todos que todo o poder procede do Pai. E, de fato, todo o poder procede do Pai. Agora, qual é a preocupação dele? A preocupação dele é que as leis e estes acordos de boa convivência da sociedade, quando escritas por estes órgãos, e eles, por sua vez, destituídos daquilo que é uma crença, né, uma visão cósmica de que Deus é o centro do universo, daquilo que nós falamos no último encontro, da visão teocêntrica e da visão antropocêntrica, passem então a escrever legislações que sejam fora daquilo que é os preceitos e os valores cristãos. Ora, pois bem, quando nós analisamos isso, o padre Júlio Mainvielle, assim como toda a doutrina da Igreja Católica, estão perfeitamente corretos em temerem esse tipo de coisa, porque o homem destituído daquilo que são os valores e seus princípios, naturalmente tenderá, como diz inclusive a própria doutrina, a apegar-se às suas paixões que estão enviesadas por aquilo que foi o pecado original, e então a produzir degradações monstruosas. Contudo, vale ressaltar que o próprio Cristo, quando estava nas mãos de Pilatos, né, disse a Pilatos: tu não terias poder algum sobre mim, se este poder não te fosse dado do alto. E o que vale ressaltar neste momento aqui? Ora, percebam, Cristo está flagelado, Cristo está humilhado, Cristo está coroado com uma coroa de espinhos. Cristo está ali com um cajado, com um pedaço de pau na mão e uma túnica, diante do poder do Estado, diante do poder do Império Romano, e diz para o representante do imperador romano que o poder do Império Romano é dado a ele por meio de poder divino. O que eu quero dizer com isso? Que mesmo que um poder seja utilizado para fazer o mal, como foi feito naquele momento. E aí você pode me dizer, Breno, mas o quê? Mas ali não se tinha cristianismo ainda porque o Cristo ainda nem tinha sido sacrificado. Mas independente de se ter cristianismo ou não, os valores da consciência humana, eles já existem. Inclusive as pessoas que eram mortas daquela situação eram mortas justamente para serem postas como exemplo. Então, dessa forma, vale ressaltar que toda a autoridade, independente deste país ou deste Estado ser constituído como um Estado cristão ou não, esta autoridade é uma autoridade que foi dada a esta pessoa do alto. Eu sempre falo a seguinte coisa, e quando eu falo que a autoridade ela vem do alto, não somente porque é autoridade, não é? É autoridade. Esta autoridade, ela é constituída naquilo que é o cargo do indivíduo, mesmo que este cargo possa mudar. O que eu quero dizer com isso? Vamos explicar isso bem detalhadamente. Se você tem um grupo de 10 pessoas, né, e existe um líder nesse grupo de 10 pessoas, supondo se fosse uma tribo, digamos assim, existe o líder dessa tribo, este líder, ele coordena e comanda essas pessoas porque essa autoridade foi dada a ele do alto.
Se você tem um grupo maior, 50 pessoas. Se você tem um grupo maior, 200 pessoas. Se você tem um grupo maior, 1,4 bilhão de pessoas, a China, né? Ou a Índia, 1,2 bilhão de pessoas. Acho que é isso mesmo, 1 ou 2, não sei, eu não lembro agora. Quer dizer, então, e aí eu vou entrar aqui, inclusive, numa certa polêmica. Quer dizer, então, que está lá, né, o presidente do Partido Comunista Chinês, que é o presidente da China, o presidente da República do Povo da China, né? Que, inclusive, a gente fala que o comunismo é um sistema que é ateu, etc e tal. Breno, você quer dizer que o presidente do Partido Comunista Chinês, a autoridade dele, vem do alto? Sim. Assim como a dele, assim como a de Mussolini, assim como a de Bolsonaro, assim como Joe Biden, assim como a de Pilatos. Esta autoridade vem do alto, porque eles não teriam poder algum de comando se eles não fossem participantes desta autoridade divina de ordenar as coisas. Isso não quer dizer que o ordenamento deles, ou seja, que o mando que eles tiveram, que o mandato deles, a forma com que eles comandam o mandato deles, é justificado por isso. Desculpa. Ou seja, o poder, ele é dado a você, ele é entregue, aliás, a estes mandatários, digamos assim, como de fato como vigários, assim como, por exemplo, o Papa é chamado de o vigário de Cristo na Terra. O fato do Papa ser o vigário de Cristo na Terra quer dizer que tudo o que o Papa faz é correto. Não estou falando acerca do Papa Francisco, mas se você pegar ao longo de toda a história da Igreja, você tem casos memoráveis acerca do que aconteceram no pontificado. E quando eu falo memoráveis, eu estou falando tanto de positivos, né, bons, quanto negativos, extremamente ruins. Tivemos Papa com 18 anos de idade, um Papa novo, outro Papa que inclusive parece que morreu porque o marido descobriu que ele tinha um caso com a esposa e o marido matou o Papa. Né? Entre outras coisas, entre as disputas de poder, inclusive, que existiram, quando você pega o caso dos Borgias, por exemplo. Existiu, inclusive, pessoas é interessante porque, assim, o pontificado, quando a gente fala, inclusive, o reinado de Francisco, o reinado de Bento XVI, isso é justamente parte dessa herança onde nós, sim, a igreja, ela foi, inclusive, uma espécie de monarquia também durante Aliás, a igreja ela é uma monarquia quando se fala dessa estrutura política, né? E quando você olha, hoje não está mais constituído em termos de Estado, mas antes você tinha, de fato, o Estado da igreja. Não somente eram os estados da igreja, que depois, com a organização e a unificação da Itália, né, o Vaticano praticamente se reduziu, aí teve, por fim, o Tratado de Latrão, o Tratado de Latrão, onde você teve ali, não, acho que eu estou confundindo com o concílio, mas enfim, teve um tratado, e este tratado foi onde o Papa fez uma negociação. Na realidade, foi bem uma negociação, foi uma imposição da ditadura fascista de Mussolini ao pontificado, onde reduziu o Estado pontifício, aquilo que hoje é o Vaticano, e praticamente prendeu o Papa lá dentro. O acordo não foi, digamos assim, eu vou dar para vocês o espaço que hoje é o Vaticano. Não, eu vou reduzir vocês a isso e você está preso aí dentro. O Papa não podia sair do Vaticano. Né? As pessoas que falam que este acordo foi um acordo, assim, é bonito falar, né? Um acordo internacional entre o Sumo Pontífice, né, Pio XII, e Mussolini. Eles fizeram um acordo, né? Todo mundo fica aí, depois utilizam isso, né, como fake news por aí, dizendo que o Pontífice tinha um acordo com a ditadura fascista. O Papa praticamente se tornou prisioneiro do Vaticano. Praticamente, ele não podia sair de lá. Isso sem contar os planos de Hitler para poder sequestrar o Sumo Pontífice.
né? E a quantidade de pessoas que o Sumo Pontífice conseguiu salvar, né, por causa de acordos que ele tinha, contatos internacionais que ele tinha da Alemanha, contatos que ele tinha para poder salvar pessoas da Alemanha nazista. Então, quando a gente observa toda essa concepção, você pega, por exemplo, essas disputas de poder que você tinha até mesmo dentro da Igreja Católica. Quando você olha aquilo que o Sumo Pontífice é em termos de ele ser um monarca, quando você toda esta autoridade, este conceito de autoridade, uma pessoa só manda em outra pessoa, só consegue dar ordens para outra pessoa, o seu chefe, inclusive. Né? A pessoa que se você, não sei se você é chefe ou se você não é chefe, mas se você for chefe, a sua autoridade, ela é uma autoridade divina. Ela foi concedida a você como um dom divino. E você tem que olhar para os seus colaboradores, para os seus empregados, como pessoas na qual você tem que cuidar e cuidar muito bem, porque você tem que prestar conta deles depois. E principalmente porque você tem que prestar contas que você tem autoridade, porque toda autoridade implica nessa responsabilidade. Se você não tem uma responsabilidade, necessariamente você também não tem essa autoridade. Então, e é por isso que algumas pessoas querem se revoltar contra a autoridade. Filho, você não tem como você pode se revoltar contra isso, mas você está se revoltando contra o próprio Deus em alguns aspectos. Você pode se revoltar contra as injustiças? Deve, né? Você não deve, você não pode, e é justamente aqui que reside o âmago da coisa. Porque ao invés de nós meramente defendermos que defender a autoridade como um princípio divino. Ok, a autoridade de fato é um princípio divino. Agora, você já explicou para essa pessoa quais são as responsabilidades dela enquanto vigário desta autoridade divina? E teve a certeza de que as pessoas que vão assumir essas funções, elas preenchem, digamos assim, os requisitos daquilo que é uma boa índole cristã, de comportamentos, de empatia, de formação, de amor ao próximo. Não. Então, é justamente aqui que há esse rompimento onde à medida que se fala assim, toda autoridade é uma autoridade que provém de Deus, as pessoas ficam com 3, 4, 5 pés atrás, porque elas estão olhando para, quando você fala de poder, você está falando de poder é algo que tem poder para fazer alguma coisa sobre mim, que pode me mandar fazer alguma coisa, que pode me mandar me prender, que pode me mandar pagar um imposto, que pode fazer isso, que pode manejar o trânsito. Então, e aí eu falo que eu tenho que absolutamente respeitar essa autoridade em nome de Deus, então aí a coisa muda de configuração. Porque é alguém que eu não posso contestar, porque afinal de contas, a autoridade dele é divina. Como assim? Só que não é, né, com essa perspectiva que você tem que olhar. De fato, eu quero que nós compreendamos o seguinte: a autoridade, a capacidade que uma pessoa tem de mandar em outra pessoa é uma capacidade divina. Isso não quer dizer que os atos dela são atos divinos. Isso não diviniza os atos dela, não eleva a condição dos atos dela em atos divinos. Assim como também, aí eu vou descer para aquilo que é o primeiro contato de autoridade que a gente tem, que é a primeira noção de autoridade que um indivíduo tem é dos pais. Se você tem, e aí inclusive, né, São Paulo vai dizer, toda paternidade provém do pai. O pai só é pai, o nosso pai só é pai porque Deus é pai. A gente, inclusive, só consegue fazer uma alusão, acho que eu já cheguei a mencionar isso aqui algumas vezes, de que Deus é pai a partir daquilo a partir daquilo que foi o nosso pai. Então, pessoas que geralmente têm o pai ausente, pessoas que tiveram traumas com relação ao seu pai, é difícil virar para eles e fazer, Deus é difícil fazer assim, reza essa oração, Pai nosso que estás no céu. Nossa Senhora, meu pai me espancava quando eu era pequeno, meu pai era bêbado, meu pai me abandonou, meu pai batia na minha mãe, meu pai isso. Não estou dizendo que todo pai é isso não, tá? Meu pai, ou seja, algumas pessoas, o pai não era bom, o pai era mau, né?
Também deve ter um motivo para que isso aconteça. Esse motivo que eu não estou dizendo que justifica. Você pode entender, você pode explicar, mas não justifica. Nenhuma crueldade pode ser justificável. E aí é difícil para esse indivíduo, então, se relacionar com aquilo que é a figura do Pai e de Deus Pai. E quando você transporta isso para o mundo do trabalho, por exemplo, você vai conseguir compreender por que tantas e tantas pessoas em nossa sociedade hoje são revoltadas com relação à autoridade e vão às ruas manifestar a sua indignação, porque elas têm uma grande revolta com relação àquilo que foi o seu pai. E elas transferem para o Estado a responsabilidade das ausências paternas que elas tiveram na vida delas. E elas pedem, então, e elas clamam, então, essas pessoas, por uma segurança que não foi uma segurança que o pai dela deu, porque, por exemplo, quantas e quantas pessoas se sentem plenamente seguras. Seguras de si, seguras da sua personalidade, têm uma autoconfiança muito grande. Quando você cai dentro daquilo que são as pessoas, tanto à direita quanto à esquerda, e cai em termos de manifestações que pedem muito uma ação estatal, né? O Estado tem que dar isso, o Estado tem que fornecer isso, o Estado precisa de mais isso, mais. O Estado tem que dar o voto impresso, o Estado tem que dar segurança, o Estado tem que dar saúde. E tem medo, tá? Não estou dizendo que não tem, não. Estou olhando aquilo que é o exagero, aquilo que é a distorção. Quando você vai ver, essas pessoas estão procurando, na realidade, um pai. E aí elas não têm dificuldade de se relacionar bem com a autoridade, elas têm dificuldade de se relacionar com autoridades, elas têm dificuldade de se relacionar com o chefe delas, né? E aí pode ser o pai ou pode ser a mãe, né? Não consegue lidar, não só consegue se dar bem com o chefe ou com a chefe, porque não tem um bom relacionamento com o pai ou com a mãe. Não conseguiu ser um bom filho. E aí, dificilmente, você vai conseguir ter um bom relacionamento com as chefias. E dificilmente você vai conseguir, inclusive, ocupar um cargo de liderança. Porque como você tem uma aversão tão grande à autoridade, a autoridade para você é algo opressor, a autoridade para você é algo que te domina, a autoridade para você é algo que te escraviza, então você tem uma aversão tão grande a isso que você jamais conseguirá um cargo desse. Por quê? Porque o seu cérebro, necessariamente, eu já falei isso aqui em outros momentos, em outras ocasiões, o seu cérebro não vai permitir que você seja aquilo que você odeia. A não ser que você seja do tipo que se torna aquilo justamente para ser pior ainda. O que também é possível. E aí você assume você de fato, agora sim agora eu vou oprimir, agora eu vou escravizar, agora eu vou humilhar, agora eu vou torturar. Porque fizeram isso comigo. Mesmo que seja só porque você acredita que fizeram. Porque o meu pai me batia, eu vou bater muito mais. Porque o meu pai me humilhava, eu vou humilhar muito mais. Porque minha mãe não me dava atenção, eu não vou te dar atenção. E assim vai. E o ciclo da vida continua. Muito bem, meus amados irmãos. A gente vai se ficando por aqui. Né? Já são 10h53. Eu até avancei um pouquinho, 3 minutos aí naquilo que é o meu cronograma aqui. E semana que vem, então, a gente aprofunda um pouco mais essa questão daquilo que é a autoridade e aquilo que é a soberania. Porque não tem como nós entendermos o que é a soberania se nós não compreendermos aquilo que é a autoridade. E você nunca vai compreender aquilo que é a autoridade se você não olhar para o seu pai, para sua mãe e compreender aquilo que é o mandamento de Deus que diz honrar pai e mãe. Tá bom? Obrigado, meus amados irmãos e irmãs. Tenham todos uma ótima semana. Amanhã é domingo, vão à Santa Missa. Muito obrigado. Tchau, tchau.